Glória a Deus. Então, olha só. Tá ligado aqui? Agora está ligado. Levítico 6, de 8 a 13. E a gente vai dando uma estudada nesse texto aqui, vai ser bem legal. O Senhor disse a Moisés: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Então vamos ver essas primeiras 3 coisas aqui, ó: holocausto, as brasas do altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo. A gente vai falar um pouco no final também, porque nesse pequeno texto aqui, o que ele mais fala é sobre o fogo do altar. Então, diga comigo: holocausto. Isso aí, holocausto do original hebraico é olá, que primeiramente é oferta queimada, e olha que interessante, segundo, subida, escada, degraus. Só que não para por aí, né? Tem a tradução também, é uma outra raiz que é alá. Subir, ascender, encontrar, visitar, seguir, partir, remover, retirar, aparecer, referindo-se a animais, brotar, crescer, referindo-se à vegetação, subir sobre, erguer, referindo-se a fenômeno natural. Então, olha que legal. O que ele se refere ali a animal é muito interessante. A segunda vez que a palavra holocausto aparece na Bíblia é quando Abraão vai oferecer Isaac. Eles estão lá com o fogo, com a lenha, só que estava sem o animal para o holocausto. E Isaac pergunta: pai, cadê o animal? E aí Abraão responde: Deus proverá, Deus vai dar o animal. E olha que interessante, aparecer referindo-se a animais. Quando Abraão estendeu o braço para sangrar Isaac, tadinho, ele ergueu os olhos e viu um cordeiro amarrado pelos chifres. Ou seja, a gente pode dizer que Isaac estava perguntando assim perguntando para o pai dele: cadê o holocausto que vai aparecer? Cadê o animal que vai aparecer? Cadê o holocausto? Né? Cadê o animal que vai aparecer? Ele continua, né? Brotar, crescer, referindo-se à vegetação. Na Bíblia, nós somos comparados algumas vezes com uma árvore plantada junto a ribeiros. Salmo 1, né? Árvore plantada junto a ribeiros. Salmo 92 também, que diz que nós somos como o cedro do Líbano. Hã? Aleluia! Quem é cedro do Líbano aí? Diga: eu sou. Uhum. Então, e tem outra coisa também, gente. Eu queria falar aqui. A primeira vez que aparece holocausto é com Noé. Noé, está lá em Gênesis 8:20. Diz que Noé levanta um altar e ele separa de animais e aves puros ou limpos e oferece a Deus. E o texto é muito legal quando diz aqui, ó, o versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Olha o que uma oferta pode fazer. Quando foi a última oferta que você fez para Deus, que fez ele pensar consigo mesmo e mudar de ideia? É uma coisa para você e eu pensarmos, certo? Porque uma oferta dada a Deus pode mudar a nossa vida inteira. Ninguém entendeu. Mas depois eu repito e você diz amém. Vai pensando nisso aí. Tem mais aqui, ó. Aparecer diante de Deus. Olha só, o holocausto é aparecer diante de Deus. Estender, referindo-se a fronteiras. Olha o que o holocausto faz na sua vida. Ele estende fronteiras. Ele, sabe, acho que foi o profeta Isaías que diz, né? Alarga as estacas. Você, estéril, que não dá luz, começa a se alegrar. Pode transforma lá o escritório no quartinho do bebê que está vindo aí uma criança. Ou algumas. Hã? Pode não ser literal, gente. É só aceita aí como profecia em nome de Jesus.
né? Então, estender fronteiras, ser excelso, ser superior, ser levado para cima, ser trazido para cima, ser levado embora, levar embora, ser exaltado, levar ao alto, fazer ascender ou escalar e por aí vai. E tudo tem a ver com você subir de nível, com você avançar na vida. Então, o holocausto é uma oferta que agrada a Deus e nos eleva a lugares mais altos. Olha aí. Não, eu não estou no velório, Jesus ressuscitou. Hã? Bora lá! Então diga, o meu holocausto é uma oferta que agrada a Deus e me eleva. Oh, é isso aí. Está lá degraus, escada, não é? Você avança para o alvo e deixa para trás o que para trás fica. Olha aí o que Paulo disse. Maravilha, continuando. As brasas do altar. Em 2 Timóteo 1,6, da versão NVI, Paulo diz, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Isso aqui é só uma pincelada que eu vou dar sobre as brasas, daqui a pouco a gente fala mais. Mas essa versão da NVI, na RA, ela diz o seguinte, torno a lembrar você que mantenha, que reavives, não é? Deixa eu colocar aqui. Que você reavives o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Olha só, como é que ele diz aqui? Desculpa, eu fui para Tessalonicenses. 2 Timóteo, né? Então ele diz, por esta razão, pois te admoesto que reavives. A palavra reavives é exatamente isso aí, ó, manter viva a chama, reacender, ser fervoroso. Não é disso que Paulo diz lá aos Coríntios, cara? Sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque nenhum serviço nele é vão. Então, ser firme e constante, ser fervoroso, diga assim, eu sou fervoroso, eu sou uma tocha. Aleluia! Mantenha então viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, um dia nós recebemos imposição de mãos, recebemos um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, nosso presente. Manter viva a chama, o Espírito Santo é o fogo que arde em nós hoje. A gente vai ver isso mais para frente. Mas manter vivo a chama, o dom do dom de Deus é manter vivo o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo sempre em alta. Diga assim, o Espírito Santo em alta. Isso aí, mantenha ele em alta em sua vida. Então, toda noite até pela manhã. Aqui ele está falando de horários. Diga comigo, horários. Muito bom. Salmo 92, de versículos de 1 a 3, diz o seguinte. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E aqui ele completa, né? Com instrumentos de 10 cordas e ao som da lira e com a solenidade da harpa. Mas olha só, de manhã anunciar a misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Por que de manhã a misericórdia? Porque de manhã a manhã as misericórdias do Senhor fazem o quê? Isso aí. Renew. Falei certo, né? Renew. Se renovam, né? Então, de manhã nós podemos celebrar a misericórdia. Oh, Jesus, obrigado, porque mais uma vez sua misericórdia se renovou sobre a minha vida. E durante as noites, a tua fidelidade. Interessante, por que fidelidade? Porque diz, não sei se é um salmo, mas diz na Bíblia que até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos guardou. Fidelidade. Isso acontece porque você chega no fim de um dia e você está bem. Tem um monte de luta, tem um monte de coisa, mas você está vivo, ainda pode erguer as mãos e glorificar a Deus. Então glorifica a Deus pela fidelidade dele durante as noites. Aí a gente tem aí o versículo 10 e 11. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Então vamos lá, imagina que o altar está aqui, aquela caixona de bronze
de acácia, revestido de bronze, queimou, e ele vai tirar as cinzas e vai colocar do lado. Nisso ele vai se sujar um pouco de cinzas, certo? Depois despirá suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Lugar puro, também a palavra puro ali significa um lugar cerimonialmente limpo, que foi, a palavra é esquisita, mas ritualisticamente limpo. É uma coisa que é como se eu tivesse que limpar esse teclado aqui com veja azul. Tem um ritual, e tem que ser uma flanela branca. Não pode ser uma flanela laranja, tem que ser uma flanela branca. Então, é uma cerimônia que eu faço aqui para limpar. Então, mais ou menos isso. O lugar era colocado, as cinzas eram colocadas num lugar cerimonialmente limpo. Por quê? Porque o que é oferecido a Deus também não é qualquer coisa. Eu quero falar um pouco disso, a gente falou do horário e falou vamos falar agora de roupas, né? Atos de justiça e comportamentos. Veja bem, se você oferece a Deus o que sobeja, o que está sobrando, é melhor você não oferecer. Melhor você deixar aquilo ali, deixa aquele tempo, faz alguma outra coisa, vai fazer, sei lá, qualquer outra coisa, mas não oferte a Deus, porque é o que está sobrando. O pastor falou aqui do dízimo. Não é 9,9 nem 10,1. Certo? É 10%. Então é uma parte especial. É santo para o Senhor. Diga assim, é santo para o Senhor. Sede santos, porque eu sou. É isso que ele diz. Então, nós devemos pegar o tempo que nós temos e separar com um propósito. Né? Passei o meu dia, não li a Bíblia hoje. Aí vai lá e pega a Bíblia. Não faz isso, não. Porque você tem que separar aquele tempo específico. Entende? Porque, imagina aí também, você passou o dia e teve só o tempo lá da tarde, mas de manhã você separa esse tempo. Você não vai separar esse tempo você conseguiu o tempo, agora eu vou dar uma língua daqui, vou orar em línguas, vou louvar a Deus. Separe esse tempo antes. Você sabe que o seu dia vai ser cheio, você sabe que o seu dia vai ser ocupado. Separa antes, acorda um pouquinho ali mais cedo ou na noite anterior, planeja o dia. Gente, agenda, como a agenda muda a nossa vida? Você tem ali tarefas para fazer. Aí você coloca ali, sei lá, depois do almoço tenho 15 ou 30 minutos. Vai lá orar a Deus, vai lá ler sua Bíblia, vai escutar uma canção e louvar ao Senhor. Entende? Então você separa esse tempo para o Senhor, porque a oferta ela tinha que ser levada para um lugar cerimonialmente limpo, porque não é uma coisa que sobrou. Sobrou aqui, joga em qualquer lugar. Não, é uma oferta para o Senhor. Então até o dispensar dela é especial. Quem está me entendendo? Olha só, Apocalipse 19:8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui está falando da noiva, está falando de nós, gente. Então aqui o casamento, as bodas do Cordeiro, e aí a gente está indo encontrar com o noivo, e a nós foi dado vestir-se de linho finíssimo. O que é o linho finíssimo? São os nossos atos de justiça. Então imagina que até o nosso encontro com o nosso noivo, nós estamos tecendo uma roupa, tecendo o nosso vestido de linho finíssimo. Através dos nossos atos de justiça, lá no final a gente vai se vestir com esse vestido. Olha os costureiros do reino aí. Vocês sabem o que eu estou falando, né, gente? Não sabem? Estão lá tecendo a roupa especial, cara. É especial. Essa costura aqui não pode ficar zoada, né? Tem que passar pela revisão e passa ali, às vezes fica torto, aí tem que fazer de novo, porque tem que sair bem feito, né? Os compradores são exigentes. Com uma reta. Vocês estão entendendo? Então, nós, até a vinda do nosso noivo, a gente está tecendo, através dos nossos atos de justiça, a gente vai tecendo um belo vestido. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à maneira antiga de vocês viverem,
Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então eu tiro a velha natureza e coloco a nova. Como isso? Eu renovo os meus comportamentos. Você viu lá que ele coloca uma roupa de linho, vai, tira as cinzas, depois troca a roupa, coloca uma outra roupa limpa e pega essa cinza e leva para um lugar cerimonialmente limpo, e depois ele tem que trocar de novo, porque na levada das cinzas ele acabou sujando, provavelmente. E o que significa isso? Renovar da nossa mente. Olha que interessante, a Bíblia não, nós dizemos aqui, muitas vezes, tanto na aula quanto em culto normal, que a mente é o gatilho das nossas ações. Então, logo, se eu renovo a minha mente, eu estou renovando o quê? As minhas ações. Quando eu renovo a mente, eu renovo a ação. Então, quando eu estou renovando a minha mente, eu estou trocando as minhas vestes. Imagina que eu tive bons comportamentos. Né? Eu sei que pode parecer esquisito, bons comportamentos, maus comportamentos, a Bíblia fala disso, está aí, escrito aí, ó. Tira a velha natureza e coloca a nova, então está falando de comportamento, mas beleza. Tem também aqui Colossenses 3, 9 e 10, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Interessante, né? A velha natureza se corrompe segundo desejos enganosos, mas a nova se renova para o pleno conhecimento. Está comigo ainda? Então, olha só que legal. Quando o sacerdote, nós como sacerdotes, acho que está aqui já, ó. Nós como sacerdotes do Deus vivo, devemos sempre estar renovando a nossa mente e assim nossos comportamentos, para que possamos servi-lo de maneira agradável. Renova sua mente. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E aí você renova o seu comportamento, você renova a sua mente, renova os seus comportamentos. Isso é um processo de santificação. Processo contínuo. Hebreus diz que nós fomos santificados e estamos sendo aperfeiçoados. Fomos separados e estamos sendo aperfeiçoados. Paulo diz isso também, mais ou menos, aos Filipenses. Ele diz, nós que somos perfeitos, avançamos, mesmo tendo, ele diz, não que eu ainda tenha alcançado a perfeição, mas ele também diz, nós que somos perfeitos, ou seja, eu fui santificado, sou santo, mas também estou caminhando para uma perfeição. Amém ou não? Então, também nós, como pedras que vivemos, olha aí, pessoaliza, edificados casa espiritual para serem sacerdócio, para sermos sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, versículo 12 e 13, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porás em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Vamos falar aqui agora sobre o fogo, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. 1 Tessalonicenses 5,19. Paulo diz, não apaguem o Espírito. Lembra que eu disse que o Espírito é o fogo, hoje em nós, é o fogo do altar. E ele diz, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Diz para quem está do seu lado, não apaga o Espírito. Uou! Não apaga o Espírito. Não apaga, não apaga. Não apaga. Cara, deixa queimar.
Agora fala assim para quem está do seu lado. Let it burn. Deixa queimar. Let it burning. Não, esse aí é outro desenho. Não apaga o Espírito, deixa queimado. Então, olha só que legal. O Espírito Santo, ele é o fogo. Ele foi quem foi deixado para que a gente possa se relacionar. É muito legal isso. Deus e Jesus estão lá no céu, no trono. E o Espírito Santo, ele foi deixado para que ele seja o nosso amigo. Nosso guia, o nosso consolador, nosso ajudador. Por isso nós não devemos apagar o Espírito. Por isso que Paulo diz, não apaguem Jesus, ou não apaguem Deus. Ele fala, não apaguem o Espírito. Né? O Espírito é o fogo de Deus. Continuando aqui, ó. Efésios 5, 18 a 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão ou à libertinagem. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. É assim que você se enche do Espírito. E olha que legal, esse é o versículo 18, acho que é o 19 também, se eu não me engano. É que eu não costumo colocar ali, eu só coloco em cima. Mas, olha só, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o Senhor, de coração ao Senhor. Os versículos que vão vir depois desse daí, eles são resultados de se deixar encher pelo Espírito, através de salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e louvando ao Senhor de coração. Ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Isso aí é fruto de você se encher do Espírito. E eu coloquei isso aí porque é importante. Dando sempre graças a Deus. Olha só o que Davi diz. Salmo 69, agora eu não me recordo se é Davi, mas Salmo 69, versículo 30 e 31, diz assim, ó. Oferecerei a Deus um sacrifício de gratidão. Um sacrifício de gratidão. Isso o agradará mais do que um boi ou um bezerro oferecido com chifres e cascos. Sacrifício de gratidão. Então, olha só que legal, um sacrifício de gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então, quando eu me encho do Espírito, eu estou mantendo a chama acesa, certo? E aí eu começo a dar graça, começo a oferecer a Deus um sacrifício de gratidão. Um sacrifício, quando eu sou grato, e aí tem outro fruto, eu me sujeito a vocês e nós uns aos outros no temor de Cristo. Ninguém aqui é maioral, ninguém aqui é maior, né? Como disse Jesus, se você quer ser o maior, seja o menor. Olha só que interessante, esse é o reino de Deus. Se você quer ser o mais próspero, seja o que sirva a todos. Salomão não disse? Quem dá liberalmente, mais se lhe acrescenta, mas quem retém mais do que lhe é devido, vai ser em pura perda. Aceita aí essa palavra. 2 Timóteo 1, agora sim, 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por quê? Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Diga assim, Deus me deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Uau! Power, love and balance. Uau! Estou em inglês hoje. Amor, poder, amor e equilíbrio. Olha que interessante. Uma versão inglesa, acho que é Standard Version,
equilíbrio ali, um espírito de disciplina. Olha que interessante. Deus não dá um equilíbrio, ele trouxe lá um espírito de disciplina. Muito legal, né? Então, mantenha viva a chama do dom de Deus, porque esse espírito, ele não é covarde. É um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Entendeu? Porque nós temos que cooperar, diga assim, eu preciso cooperar com o Espírito Santo. Precisamos estar junto com ele, cara. Precisamos se mover com o Espírito Santo. Se mover para onde ele se move. Como eu disse, o Espírito Santo, ele está aqui hoje, está na terra e em nós. Ele é o nosso ajudador, consolador, guia. Ele é quem nos fortalece, ele é quem revela a Deus para nós. O Paulo diz lá, primeiro aos Coríntios, ele fala assim, o Espírito Santo, ele sonda o coração e a mente de... Gente, eu não sei você, mas eu fico assim, uau! Quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, olha quem é o meu ajudador. Ele sonda o coração e a mente de Deus. Por isso que eu não devo apagá-lo. Porque se eu apagar o Espírito Santo... Quem é que vai me falar de Deus? Quem é que vai me revelar o coração e a mente de Deus? Se não o Espírito Santo. Então, mais uma, sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Olha que legal, Salmo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Mais uma vez, pela manhã, celebrando a misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Muito bom, hein? De manhã, pela manhã eu vou louvar com alegria. Isso é acrescentar lenha. Toda manhã o sacerdote vai pegar lenha e vai colocar lá para manter o fogo aceso, para manter o fogo vivo. E como é que eu faço isso? Cantando a força do Senhor. Pela manhã louvando a sua misericórdia. Tem mais um aqui, Salmo 148, versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Pela manhã, diga assim, pela manhã. Isso aí, pela manhã você e eu acrescentamos lenha nesse braseiro aí, nesse altar de sacrifício. E mantém o Espírito Santo em alta. Aí ele vai nos guiando. Sabe que é muito fácil ouvir e ser dirigido pelo Espírito Santo? É que a gente às vezes coloca ele em segundo plano. Mas, gente, assim, é muito fácil. Estou falando sério para você, não é difícil. Até porque o Espírito Santo, que ele mais quer nos ajudar e nos auxiliar do que nós queremos ser ajudados e auxiliados por ele. Então, como é que ele iria dificultar? Olha só, através da palavra. Faz-me ouvir pela manhã. Gente, tem uma coisa em horários na Bíblia. A Bíblia está cheia falando de orar. Jesus, na hora tal, foi orar. Jesus, não sei que hora, estava lá orando. Você vê que a oração também está muito ligada no horário, né? Mas é muito legal isso. Então, pela manhã, faz-me ouvir. Fala que quando Abraão foi ofertar Isaac, ainda estava escuro. De madrugada, não sei qual versão que traz, mas fala que de madrugada ele se levantou para ir fazer o que Deus tinha falado para ele fazer. Então, pela manhã, você e eu acrescentamos lenha nessa fogueira aí. Diz para cantar do seu lado assim, acrescenta lenha. Pro Jackson tem que falar assim, Jackson, calma. Me acompanha aqui, Vamos andar no... Como é que é? Quem foi que falou que tinha que andar no passo da família? Foi Jacó? Hein, pastor? Falou que tinha que andar no passo da família? Foi Moisés, Jacó? Jacó? Então, ô Jackson, anda no passo da família. Calma. No passo do gado. E aí a gente tem o final do verso. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Isso. Aqui na verdade está o meio do verso, né? Não está no final ainda. Mas ele diz, sobre ele porá em ordem o holocausto. Diga assim, em ordem.
Tem uma ordem certa para nós ofertarmos a Deus. Não é de qualquer forma, como eu falei, é um tempo separado específico. Né? Eu não posso, cara, Deus é o Senhor. Vamos falar de Deus agora. É muito fácil falar dele, né? Um Deus grandioso. Salomão disse que os céus dos céus não comportam a glória de Deus. Para pensar na grandeza desse Deus. E ele nos convida, lá ele diz isso em Êxodo, e ele depois repete lá na carta de 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Ele nos convida à sua santidade. Está entendendo? Olha só que convite maravilhoso. Deus nos convida à sua santidade. E quando ele nos convida à sua santidade, nós temos que entender que ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei do universo. Jesus falou assim, vocês temem o homem que pode fazer mal apenas à sua carne? Deus pode lançar no inferno tanto a sua carne quanto o seu espírito, quanto a sua alma. Veja bem, claro que eu não quero que você fique com medo. Não é essa a minha intenção aqui. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, presta atenção. Deus, o Senhor dos senhores, eu não posso chegar diante dele de qualquer jeito. Não posso chegar, tipo assim, mais... Deus, cheguei aqui, ó. Foi mal. Estava atrasado. Isso é só uma expressão. Estou só sendo um pouco teatral aqui. Para descontrair um pouco. Mas, eu tenho que entender que quando eu for oferecer algo a Deus, tem que ser algo muito especial, gente. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele nos salvou. A gente nem merece ainda, nem nunca vai merecer, mas ele nos salvou. Ele nos resgatou. Veio, se fez como um de nós. Deus se rebaixou, cara. Ele se fez, Paulo diz lá aos Filipenses, a semelhança de carne pecadora. A semelhança de homens caídos. Se fez semelhante a nós. Sofreu tudo que nós sofremos. Graças a Deus sem pecar. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas ele sofreu tudo que a gente sofreu e sofre. Ele veio e nos resgatou. Se fez como um de nós. E como eu disse, não merecíamos, nem nunca vamos merecer. Mas ele veio e nos convidou à sua santidade. Ele diz, eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. E agora nós temos uma chama que arde em nós. E aí a oferta agora que eu faço para ele, tem que ser com essa mentalidade. Tem que ser com esse pensamento. Que eu vou ofertar a Deus. Vamos lá. Deixa eu separar aqui um tempo específico para aquele que me salvou. Para aquele que me ama, independente dos meus erros e falhas ou acertos, para aquele que decidiu morrer a minha morte. Gente, vocês pensa aí, eu quero que você pense comigo hoje. Jesus sendo castigado. É que nem você pegar uma pessoa, imagina um neném recém-nascido, e começar a bater nele. O neném não fez nada, ele nasceu. Tudo bem que quando nasce o médico dá lá um tapinha na bundinha para ele dar uma chorada, né? Alguns, outros nascem já chorando aos berros. Alguém recém-nascido, cara, que não merece o castigo, mas Jesus nasceu para morrer. Ele foi colocado numa manjedoura, é muito interessante isso. Sabe o que era uma manjedoura? Não era aquela que a gente vê nos presépios que chama, né? Aquele coisinho de ripa assim trançado, com um pouquinho de palhinha no meio, Jesus colocado. Aquilo não é uma manjedoura. Aquilo foi algo que inventaram. Manjedoura era uma pedra escavada, que era manjedoura, acho que vem do latim, manjar, sabe mangiare? Mangiare! Isso é o quê? Italiano ou francês? Italiano, né? Manjar, manjedoura, era um lugar onde os animais comiam, ele foi colocado lá. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. E depois ele foi sepultado também numa pedra escavada. Então isso aponta para Jesus nasceu para ser colocado numa sepultura. Ele foi o único neném que nasceu para morrer. Nenhum de nós nasceu para morrer. Apesar do pecado de Adão, né, a palavra diz que nós somos concebidos no pecado, mas aceitando a Jesus, nós ganhamos um novo destino, um novo propósito.
apesar de estarmos nessa carne mortal, a gente não nasceu para morrer. A gente nasceu para viver eternamente. Certo? Espiritualmente a gente vai viver eternamente com Cristo. Mas nenhum neném nasce... Cara, a Esther não nasceu com o propósito de... daqui a pouco ela vai morrer. Já pensou? Jesus foi o único. Então vamos lá. Nós não merecíamos esse neném. Que Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Foi dado a nós. Não foi nem dado a Maria. Maria foi só um receptáculo que, graças a Deus por ela também, que aceitou lá. Né? Ela diz, eis-me aqui, pode usar minha vida, graças a Deus por Maria. Mas ela não foi nem para ela Jesus. Não foi nem para ela, foi para nós. Diga, Jesus foi para mim. Então vamos lá. Vai ofertar para esse Jesus? Oferta algo de valor. Tira do melhor que você tem. O melhor tempo que eu tenho, Senhor, é o do fim da tarde. Vai nessa, cara. Separa como santo para o Senhor. Não deixa cair naquela coisa, sobrou um tempo aqui, vamos lá, tem que ler a Bíblia, né? Fazer o quê? Aí fica lá folheando. Nós não podemos ser assim. Porque como eu disse, cara, Jesus é o mais precioso. É o mais precioso, né? Imagina os discípulos, cara, depois que eles descobriram que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele falou algumas vezes que ia morrer, ia ser maltratado pelos fariseus, depois ia ser entregue aos gentios. Imagina os discípulos, cara, vendo, cara, Jesus, esse cara que é tão maravilhoso, Jesus nunca xingou ninguém, nunca amaldiçoou ninguém, nunca falou grossamente com aqueles que não mereciam, falou grossamente com os fariseus, refutou os caras lá porque eles se tornaram reprováveis. Mas vamos lá, gente, Jesus, maravilhoso, Cordeiro, nosso amado, nosso noivo, vamos ofertar a Ele? Que seja um tempo específico, que seja algo especial para o Senhor. Se alguém aqui, não sei, estava ofertando a Deus algo que estava sobejando, repensa, ainda dá tempo. Fala para quem está do seu lado, ainda dá tempo. Dá tempo de repensar ainda, dá tempo de você separar aquele tempo especial. Como eu disse, não precisa ser um super... vou separar aqui algumas horas. Se pode, uau, vai nessa, que vai ser maravilhoso. Mas se são aqueles 15, aqueles 20 minutos, aproveita, vai fundo. Medita mesmo, cara. Escreve, lê, grava um áudio, manda mensagem para alguém. Aproveita, porque é para o Senhor, cara. É para o Senhor. Não oferte de qualquer forma. E sobre ele porá em ordem. Né? É disso que eu estava falando agora. Porá em ordem. Tenha uma ordem específica para o holocausto que você vai oferecer. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Diga assim, oferta pacífica. Oferta pacífica, a gente vai ver aqui em Levítico 3, de 3 a 5. O sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico é um sacrifício de gratidão. A palavra pacífico, do original, significa algo que eu vou ofertar a Deus porque Ele tem sido bom comigo. É um sacrifício pacífico, é algo que, cara, Deus, Ele está me abençoando, Ele está me dando vida, né? Eu estou com saúde, estou bem, minha família está bem, está tudo certo. Algumas coisas não estão tão certas assim, mas nesse mundo tereis aflições, aleluia. Mas o Senhor tem sido bom. Estou de pé. Vou ofertar um sacrifício pacífico. Vou ofertar algo para o Senhor, um sacrifício de gratidão. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto dos lombos. E a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre ele a lenha no fogo. E é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Papo meio que de açougueiro aqui, né? Fala de
rim, gordura, membrana do fígado, membrana do rim, mas legal. Olha só, olha como está em ordem. Cara, era para Deus, eles entendiam isso. A ordem que Deus deu lá para Moisés no monte foi específica. Isso aí foi tudo coisa que o Senhor falou com Moisés naqueles 40 dias lá. Então, a oferta queimada ao Senhor, a gordura, eu enfatizei a gordura, toda a gordura aqui, porque gordura fala de unção, né? Como Isaías falou, e a unção que despedaça o jugo, em algumas traduções diz a gordura que despedaça o jugo. É o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo. Então, o que tem que queimar? Eu já falei, o que tem que queimar? Vixe! Eita, meu Deus, hein? O Espírito Santo é quem tem que queimar. Ele é o fogo, ele é quem tem que estar em alta. Então, a gordura é quem tem que estar queimando sobre o holocausto. O holocausto é o quê? Como eu falei, uma oferta queimada. E que oferta que é essa? O pastor falou aqui no primeiro culto, não são os nossos pecados. Não é, eu não vou oferecer, Deus, eu ramelei hoje, queima aí. Não é isso. Não é isso. O holocausto é uma oferta de gratidão, oferta queimada, oferta pacífica, algo que eu trago a Deus especial para o Senhor. Não tem como oferecer pecado, porque ele diz que esqueceu de tudo. Hebreus 12, 8. Ou é 8, 12, acho que é os dois, sei lá. Mas diz lá, em Hebreus 8, em Hebreus, acho que é Hebreus 10 e Hebreus 8. Ele diz duas vezes, dos seus pecados jamais me lembrarei, né? Com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então, está tudo apagado. Não é pecado que eu ofereço a Deus, é sacrifício de gratidão. É algo especial para o Senhor, certo? Então, olha só, o que vai queimar é uma oferta especial. E a gordura fala do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. O óleo, sabe o que mantinha a chaminha acesa lá no candelabro, no candeeiro? Um óleo, um azeite. Pausa dramática. Azeite, o que mantém o fogo aceso é o Espírito Santo. Ele é o próprio fogo. Então, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, dos rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto. Então, uma unção que cobre a minha oferta. Uau! O Espírito Santo é quem cobre a sua oferta e a minha. Quando nós vamos oferecer, por isso que a gente tem que estar em união, ligado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é quem nos auxilia na oferta ao Senhor. É a unção dele que cobre a oferta que vamos dar ao Senhor. Estará em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Então, deixa queimar, gente. Deixa esse fogo queimar. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma fumaça. Aliás, quando o Espírito Santo ele não ora em línguas, ele nos instrui a orar, mas ele também não fala em línguas. Então, quando você chegar no céu, você não vai cumprimentar Jesus e falar, e aí, Jesus, beleza? Ele fala, e aí, filho, seja bem-vindo às bodas do Cordeiro. Ele vai falar com Deus, e aí, pai, beleza? Cheguei aí no céu. E aí, filhão, seja bem-vindo. Aí vai falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, caracabachucalamachai. Não vai ser assim, ok? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala assim como nós falamos. Aliás, quando você tem um testemunho interior, muitas vezes você vai pensar que é a sua própria voz. E nem é. É a voz do Espírito Santo. Porque ele fala como você. Às vezes ele usa até a sua voz. O som da sua voz. Sabe aquela voz que a gente fica no pensamento aqui, pensando? Só no subconsciente ali, pensando com nós mesmos? Muitas vezes é o Espírito Santo falando com a gente. Isso é testemunho interior. É a voz do Espírito Santo. Muitas vezes ele vai usar outra pessoa, porque ele fala. Então o Espírito Santo é essa pessoa que nós temos que manter esse relacionamento ativo com ele. O relacionamento
íntimo, todo dia. Acrescenta lenha toda manhã. E que vai ficar queimando até a noite. Então, de manhã eu louvo a misericórdia, de noite eu louvo a fidelidade. Entendeu? Eu coloco de manhã e vai queimando e fica queimando até a noite. E à noite eu dou uma olhada. O que é essa olhada? Eu vou lá ver, ó, o Senhor tem sido fiel, glorifica Ele. Aí você mantém a chama viva e vai ficar queimando ainda durante as vigílias da noite, né? Isso que Davi diz, durante as vigílias da noite, o meu coração me ensina. Então, faz esse ciclo aí, ó, esse ciclo virtuoso, esse ciclo de vitória na sua vida. Coloca a lenha de manhã e à noite verifica. Depois de manhã de novo, coloca a lenha e à noite você verifica. De manhã, coloca a lenha, de noite você verifica. De manhã e de noite. Isso aí. Continua acrescentando lenha. Amém, gente? Bom, era essa a palavra que eu tinha para vocês. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.